Olá, amigos, paz de Cristo Jesus a todos, bom dia. Vocês sabem que eu não sou de gravar vídeos e postar aqui nos stories por três grandes motivos. Eu moro no São Francisco e no São Francisco a zoada é demais. Primeiro, cachorro late, moto o tempo todo aparece e funk toca aí quase que 24 horas. Então, qualquer tentativa de gravar um vídeo, por mais que sua casa seja ou não forrada, isso vai impactar no áudio do vídeo. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu não costumo gravar vídeo, né? Além do mais, eu acho ruim gravar vídeo sozinho. Eu gosto de dialogar, debater, né? De conversar. E isso seria muito mais proveitoso quando duas pessoas conversam a respeito de um assunto extremamente importante, porque abre percepções que muitas vezes nós não temos a respeito daquele assunto. Mas deixando essas questões de lado, a verdadeira realidade pelo qual eu vim aqui gravar um vídeo foi por causa de algumas perguntas que surgiram ao longo dos tempos, aqui quando eu posto em relação à questão de pregação bíblica e interpretação bíblica. Eu realizo um seminário de pregação bíblica, onde eu ensino as pessoas a passo de como abordar o texto bíblico até chegar ao momento da exposição bíblica. Mas eu ensino outro curso também, um seminário, melhor dizendo, onde eu ensino a interpretar o texto bíblico. Existem ferramentas para a interpretação do texto bíblico. E as perguntas que surgiram aqui foram: Mateus, como pregar ou ensinar com base no Antigo Testamento? Porque, de fato, o Antigo Testamento é um texto assim um tanto quanto muito distante da nossa realidade histórico-cultural. Você tem ali ensinamentos que são presentes, práticas que são presentes através do Pentateuco, mais especificamente, onde abordam-se, por exemplo, questão de ritual sacrificial, de ritos sacrificiais, práticas que são daquela cultura do Oriente Médio antigo. Você tem questão geográfica que é muito importante na teologia do povo do Oriente Médio. Enfim, você tem várias coisas do Antigo Testamento que você olha e fala assim: meu Deus, mas como é que eu vou pregar um texto desse para a sociedade do século XXI? Como é que eu vou aplicar isso, né? Como é que eu vou pregar Levítico para, sei lá, para os adolescentes, para os jovens, para os senhores, para as senhoras? Enfim, muitas perguntas dessa natureza, elas começam a surgir à medida que nós falamos sobre pregação e ensino com base no Antigo Testamento. Vocês sabem que a nossa esperança, como diz Paulo em Romanos 15:4, ela vem do Antigo Testamento ali, né? Vocês sabem que o Antigo Testamento ela tem um papel instrutivo no plano da redenção para nós. Paulo fala isso em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16, toda a escritura, né? Toda a escritura, ela é divinamente inspirada por Deus, né? Fios pneustos, ela tem um sopro, ela tem um fôlego de vida da parte de Deus para nós. Então Timóteo deveria se apegar às escrituras, porque ela iria corrigir, redaguir, exortar, ensiná-lo, instruí-lo na fé, para que ele pudesse ser habilitado para toda boa obra. E aquelas escrituras ali que Paulo menciona é o Antigo Testamento, porque até então nós não temos a completude do cano do Novo Testamento. Então, como é que nós vamos interpretar, já que a igreja primitiva usava o Antigo Testamento para pregação do Evangelho? E eu quero dar algumas dicas. E essas dicas, elas são dicas iniciais. Então, você que está começando agora, tem uma percepção um pouquinho mais da interpretação e da pregação, é para você que eu quero falar. Para aqueles que já estão mediano, eu vou citar aqui um livro, né? E para aqueles que já estão muito avançados nessa arte da interpretação bíblica, eu provavelmente vou fazer um vídeo, sei lá que dia me der vontade novamente, eu venho aqui postar um vídeo sobre interpretação bíblica avançada. E nesse caso a gente provavelmente não tem livros aqui em português, só tem livros em inglês. Talvez o livro que a gente tem é do Abner Shaw, que foi lançado ainda recente, aí, alguns meses atrás, da interpretação apostólica. Enfim, como os apóstolos interpretavam o Antigo Testamento. São questões dessa natureza, mas isso é mais pra frente. Você que está começando agora, eu quero te indicar um livro que é muito necessário que você tenha.
porque você vai ter uma percepção do que é interpretação bíblica e quais os gêneros literários que a Bíblia ela possui. Você precisa interpretar com base na literatura de cada parte da Bíblia. Você tem diversos gêneros literários. Então, o livro que vai te ajudar a ter uma percepção introdutória em relação a esse assunto é esse livro bem aqui, ó. Guia de Interpretação Bíblica do Dr. Robert Stein, do Dr. Robert Stein, enfim. Esse livro, ele vai te introduzir, ó, ele vai te introduzir a uma definição básica sobre o que vem a ser a interpretação bíblica. Ele te demonstra também a finalidade. Ele demonstra um ponto que é muito essencial aqui, que o Craig Keener, ele até aborda no livro a Hermenêutica do Espírito, que é o Espírito e a interpretação bíblica. Então esse livro aqui vai falar sobre essa relação que você tem que ter intelectual e a ação do Espírito Santo que vai te ajudar na compreensão desta interpretação bíblica. E você pode observar que ele tem aqui, ó, formas diferentes da escritura, né? Isso aqui é necessário demais. E na segunda parte aí, você vai ver alguns gêneros literários, os quais ele vai explicar cada gênero, e ele vai dar dicas de como interpretar cada gênero literário das Sagradas Escrituras. Você tem provérbios. Provérbios, muitas vezes, as pessoas leem como se fosse um livro de profecia, de promessa. Então, por exemplo, ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer nunca se desviará dele, né? Enfim, você olha para a realidade da igreja, muitos cristãos, né, ensinando seus filhos na fé, e quando eles crescem, muitos deles se desviam. O que foi que aconteceu? Provérbios não disse que não iria se desviar, né? E aí, a melhor tradução para este termo hebraico seria esquecer. Esse é o sentido, né? E, em segundo lugar, é que Provérbios não é interpretação, mas é um livro de instrução, de sabedoria. Uma pessoa que não possui sabedoria, né? É um pai aconselhando seu filho como é que ele deve viver de maneira pragmática. A ideia é essa, de maneira bem prática. Você também tem profecia, então você tem a profecia, questão de duplo cumprimento, passado e futuro. Você tem profecia que é direcionada de maneira específica a um povo, a uma determinada região, por determinadas circunstâncias, mas ao mesmo tempo que está sendo direcionado àquele povo, está sendo direcionado ao futuro também. Então, por exemplo, você tem o caso de Isaías, capítulo de número 40 ao capítulo de número 66. Você vai ver que aquele povo vai para o exílio babilônico, mas eles já recebem profecias de antemão de restauração. E ali ele fala de novos céus e nova terra. Mas eles voltam do cativeiro babilônico e não tem novos céus e nova terra. Então como é que fica essas profecias, né, que foi direcionada para um povo, mas que não foi aplicada ou concretizada de maneira imediata após o cativeiro? Então tem esse lapso temporal em algumas profecias, e esse livro aqui ele vai te ajudar a ver a profecia, os provérbios. Ele vai te ensinar a interpretar a poesia também, né? Eu acho que eu já falei, hipérbole, parábolas, narrativas. Então você vai ter algumas dicas de como interpretar cada gênero literário. Então, se você não tem ideia do que eu estou falando, esse livro aqui ele vai te guiar de maneira introdutória a esse assunto. Então você precisa entender primeiro quais os gêneros literários para que você possa compreender como você vai interpretar. Primeiro entenda o que é, para depois entender como fazer. E em segundo lugar, eu gostaria de indicar um livro sobre o Antigo Testamento. Ah, Mateus, eu leio o Antigo Testamento, eu não entendo, eu não sei nada, eu não sei qual é a mensagem. Enfim, tem esse livro aqui do Raymond Brown, que ele vai te introduzir sobre um esboço, a mensagem e aplicação de cada livro do Antigo Testamento. Pode observar, não é um livro grosso, não é um livro grande, porque você sabe que o Antigo Testamento tem muitos livros, né? São 39 livros do Antigo Testamento. Então não é um livro exaustivo, é um livro bem objetivo no que se propõe. Ele vai te fornecer um esboço mesmo. Capítulo 1 e 2 trata disso, capítulo 1 e 2 de Isaías tratam desse assunto. Ou Isaías é dividido em dois grandes blocos.
capítulo 1 ao capítulo 39, capítulo 40 ao capítulo 66. Então ele vai te dar dicas do que está sendo tratado nos 39 primeiros capítulos e vai te dar dicas do que está sendo tratado nos últimos capítulos de Isaías. Então você vai ter um esboço, você vai ter uma mensagem do livro, o que esse livro quer te comunicar, né? Qual é a mensagem principal, a ideia, a mensagem teológica por trás. E aí, por fim, ele vai te dar uma aplicação muito prática. Esse livro aqui, ele é essencial que você tenha para entender o Antigo Testamento. Se você não tiver esse livro, compre esse livro, porque vai te ajudar bastante. E já que você tem, eu já indiquei um livro de interpretação e o outro de esboço de mensagem de cada livro, né, a ideia de teologia do livro, eu quero te indicar 2 livros sobre pregação agora, que é a pregação do Dr. Walter Kaiser, pregando e ensinando com base no Antigo Testamento, né? É um guia para a igreja, como é que a igreja deve ela não somente interpretar cada livro, mas como aplicar com relação ao Evangelho. Essa aí já é outra questão que muitas vezes os pregadores não mencionam, nem os seminários ensinam a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, aspectos de continuidade e descontinuidade do Antigo Testamento, que é totalmente necessário para que você entenda como há essa relação e como é que o Evangelho, no Novo Testamento mais especificamente aqui, ele trata dessa questão e aplica a verdade do Antigo Testamento à era de hoje, né? Porque você vai ver aí que a falta de compreensão dessas 2 verdades tem gerado um grande problema. Nós temos diversos pregadores que não pregam no Antigo Testamento e nós temos diversos pregadores que tentam judaizar a igreja. Então esse livro aqui ele vai te dar instruções práticas de como pregar e de ensinar o Antigo Testamento usando o gênero literário de cada livro. Por isso que eu indiquei inicialmente o livro do Robert Stein, que é o Guia de Interpretação Bíblica. Você tem que ter já uma noção para poder chegar nesse livro aqui. E ele vai te dar os ensinamentos muito práticos de como fazer exegese. Eu não sei hebraico, eu não sei como ler hebraico, interpretar hebraico. Relaxa, que aqui vai ter aqui no apêndice vai ter uma folha de como fazer um trabalho exegético, né? Mas é claro, é sintético-teológico, então não pensa, é sintático e teológico, não pensa também que ele é exaustivo, porque ele não é. Esse livro aqui ele tem aproximadamente 250 páginas. E ele vai pegar exemplos da própria pregação dele em relação ao Antigo Testamento, como ele introduz, ele vai citar aqui ilustrações, ele vai descrever você observando dia, tarde e noite, como é o caso de 1 Samuel capítulo 3. De noite o Senhor fala com Samuel, e no dia, né, Deus já está falando com o povo através da vida de Samuel. Enfim, é muito prático esse livro. Ele vai te ensinar a interpretar todos os gêneros literários. Outro livro que é excelente é o do Dr. Christopher Wright. Talvez os caras conhecem aí, os caras da teologia conhecem mais do Christopher Wright. Ele é mais famoso pela questão da missiologia. É um grande missiólogo, erudito, gigante mesmo. E nesse livro ele vai te ajudar também a interpretar a partir de cada gênero literário. E ele divide esse livro aqui em 2 grandes partes. O primeiro é por que devemos pregar e ensinar com base no Antigo Testamento. Ele vai te dar razões do porquê fazer isso, né? Você tem aí porque Deus falou, porque Deus fez uma história e promessa, como entender Jesus por meio do Antigo Testamento. Então isso aqui já é um ponto crucial para a igreja cristã, né? E como fazer uma conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A segunda parte desse livro aí tem a ver com a questão mais prática. Como pregar e ensinar com base no Antigo Testamento. E aí ele vai te fazer aqui 5 perguntas que devem ser feitas antes de você começar a pregar no Antigo Testamento. São perguntas que vão te nortear a interpretar, a relacionar e a aplicar o Antigo Testamento com o Novo Testamento e trazer essa mensagem para a igreja hoje, né? Ele vai te ensinar aqui 7 perigos que você deve evitar ao pregar o Antigo Testamento, e depois ele vai trabalhar as mesmas questões que eu ensinei para vocês, que é sobre a questão do gênero literário. Cada gênero
possui a sua característica e cada gênero exige do pregador uma abordagem diferente. Então, se você precisava dessas dicas, aqui já passou até do tempo que eu queria propor para você. Então, eis aí as dicas que são necessárias para te introduzir a uma interpretação e pregação, bem como o ensino do Antigo Testamento. Se você tiver alguma dúvida e se você quiser levar o seminário de pregação bíblica ou de interpretação bíblica à sua igreja, entre em contato comigo pelo direct. Nós vamos conversar, nós vamos alinhar os pontos e depois, com a graça de Deus, nós iremos realizar o trabalho para o melhor andamento da obra do Senhor. O importante é que vocês cresçam e cresçam em graça e em conhecimento de Cristo Jesus. Um forte abraço a todos e que Deus em Cristo os abençoe. Tchau, tchau.